Chegou a hora, chegou, chegou. Meu corpo treme, ginga qual pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Chegou a hora, chegou, chegou. Meu corpo treme, ginga qual pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Hombre, yo no sé por qué te quiero, que te tengo amor sincero, dice la muchacha del Plata. Pero en el Brasil es diferente. Yo te quiero simplesmente, teu amor me desacata. Habla castelhano no fandango, argentino canta um tango, ora lento, ora ligeiro. E eu canto e danço sempre que possa, um sambinha cheio de bossa. Eu sou do Rio de Janeiro. Diretamente de Santos, São Paulo, nós vamos receber a professora Heloísa Valente, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP e pós-doutora pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Ela também coordena um centro de estudos em música e mídia, o Musimid, e tem diversas publicações no meio acadêmico, entre elas um livro chamado Donde Estás Corazón? O Tango no Brasil, o Tango do Brasil. E é sobre essa publicação, entre outros assuntos, que nós vamos conversar. Então, bem-vinda, Heloísa. Muito obrigada pela sua disponibilidade de falar com a gente. Eu aqui agradeço a oportunidade. Eu queria começar perguntando para você, em que momento que você decidiu direcionar a sua pesquisa para a área latino-americana? Como que foi isso dentro aí da sua trajetória? Sim. É uma oportunidade muito interessante de poder falar sobre esse tema, né? Na verdade, não é a música latino-americana em si que eu estudo, mas são os processos de memória, ressemantização da música, né? O quanto ela faz parte da vida cotidiana, os processos tradutórios. Então, na verdade, esse trabalho, como a gente está com o StreamYards que permite mostrar as coisas sem ver do avesso, começou aqui, ó. Isso aqui foi a minha tese de doutorado, que se chama As Vozes da Canção na Mídia, né, em que eu estudei aquilo que eu chamei de canção da mídia, seja, mais falando de uma maneira muito rápida, não aquelas músicas que nasceram já com o surgimento das mídias, mas que puderam também ser adaptadas, como acontecia, por exemplo, com as áreas de ópera que o Caruso gravou. Elas não foram feitas, não existiam mídias como a gente conhece hoje, mas elas foram adequadas para isso. Então, existe toda uma formatação, uma série de prerrogativas, restrições que decorrem disso. E aí, nesse trabalho, me ocorreu, né, que, pensando assim, que existiria algumas canções, especialmente falando de canções, podia ser qualquer música, né, que não seriam convertidas para a mídia digital, né? Estávamos naquela época ainda numa fama ali do CD, do disco digital, tudo isso, eu pensei, nem tudo irá para essas mídias. Então, haverá coisas que ficarão de fora, porque não vão colocar tudo, como a gente sabe, não vão colocar tudo nunca. E, nesse processo, eu me perguntei que, apesar de todas as modificações tecnológicas, haveria canções que insistiriam em não morrer, em vez de em sobreviver, em não morrer. Então, quais seriam esses momentos, essas características? E aí eu fui parar no tango. O tango, ele começou como uma dança meio, né, instrumental, e foi das primeiras coisas a serem gravadas. Foi o tango que a gente conhece como portenho, que isso também é uma denominação complicada, e passou por várias circunstâncias, passou pela aquilo que a gente chama de invasão do rock. Eu gosto dessa palavra, né, que invasão indica uma coisa meio violenta, sem pedir licença. Então, apesar de combalido, o tango manteve-se vivo até hoje. Então, esse estudo
foi a partir do tango, e aí depois eu comecei a estudar outras coisas também, fado, que não é necessariamente latino-americano, e este ano tem um trabalho concluído também sobre a canção que a gente chamou de hispânica, né? Não é exatamente hispânica, mas cantada em espanhol, de países latino-americanos, saiu no começo deste ano, para pesquisa longa. Então, passa mais ou menos por aí, né? Derivado da tese de doutorado. Bom, se falarmos sobre dados mais históricos, como é que o tango portenho chegou ao Brasil? Porque eu acho que, por exemplo, se a gente faz uma comparação entre a história dos inícios do samba e os inícios do tango, a gente vai achar mais semelhanças que diferenças, talvez. Então, efetivamente, é uma história muito longa e que chegou aqui como a gente conhece, porque o tango tem uma história muito, muito cheia de vertentes, né? Ele chegou mais ou menos na década de 20, teve uma grande onda aí pela década de 30, e depois na década de 50 novamente. Então tem uma coisa que eu permito aqui, eu gosto de Donde está Coração, o tango do Brasil, o tango do Brasil, que por acaso é um tango composto por um chileno, a letra, um chileno que morava na Espanha, se eu não estiver confundindo. Onde estás, coração? Não sinto teu palpitar. E eu quis mostrar essa diferença, porque nessa passagem, né, do tango para cada lugar que ele foi, ele adquiriu uma cara diferente. Quando ele foi lá para o hemisfério norte, lá para os países da Alemanha para cima, tem tango na China, na Turquia, foi uma febre mundial, né? Ele tem uma cara meio de marcha, tanto é que o ritmo é meio tá, 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 né? Ele é assim. E esse que chegou no Brasil, ele também teve uma cara bastante diferente. Ele chega, se a gente ouve um tango argentino, a gente nota que ele tem muito aquilo que a gente chama de tempo rubato, quer dizer, ele não segue muito, né, o andamento, ele atrasa, ele adianta, umas notas, tem uns acentos. A acentuação acho que é um caráter especial do tango argentino, que não tem em outro lugar, né? Quando alguém acerta fazer isso, ele já tem uma conotação diferente, né? Então, ele chegou aqui ainda no final da década de 20. Se a gente for pegar um nome de alguém que fazer um tango parecido com o argentino, é um que era ator, por acaso, chamado Raul Julián, né? Do cinema ainda, o começo do cinema sonoro. Também tinha o Arnaldo Pescuma, né? E a partir daí, o tango que vai chegar, ele vai ter umas caras bastante diferenciadas, né? Ele vai adquirir um ethos das outras canções que a gente aqui, aí sim, como, por exemplo, o samba Dor de Cotovelo. É um repertório muito amplo, para a gente falar assim, de uma maneira muito breve. Mas, de qualquer maneira, o próprio tango argentino, ele tem um início instrumental, que era praticamente violino, flauta e violão, e era algo de rua, e ele migra para os salões, trocando a flauta para o bandoneon e o violão para o piano. Então, já tem aí uma mudança. E aí, chega na 1917, o Gardel grava Mi Noche Triste, né? E aí ele ganha uma outra cara. Quando voy a mi cotorro e lo veo desarreglado. Vai ter muitas caras do tango, muitas fases, né? Então, a gente está pensando nessa como ele chegou aqui. Como ele chegou no Brasil, chegou no final da década de 20. E através de porque você falava, por exemplo, plataformas como CD, as mídias, através de quais mídias chegou o tango nesse momento?
Ele chegava em discos de 78 rotações, que era o que praticamente existia, e depois foi o rádio mesmo, não é? Tá. E a indústria do cinema chegou também, porque Também na o Argentina cinema, fizeram também, muitos filmes nesse tempo. sim, o cinema, tanto é que a gente sabe que o Gardel tem uma carreira, né, que passou também pelo cinema, então Sim. era uma alimentação múltipla, por isso quando eu falo de Canção das Mídias, não vai dar muito tempo de entrar em detalhes, mas ela não é apenas a canção, ela acaba sendo a capa do disco que a divulga, quando passa a ter, né, começar envelopes, ela fica também embebida da persona do artista que canta, que toca, as turnês que eles fazem, aparições em revistas, mais tarde a gente vai ter revistas especializadas. Então, a opinião dos artistas também vai configurar mais ou menos a presença, né, dessas pessoas, enfim, é todo um compósito, né? Mas chegava primeiro pelos discos de 78 rotações e depois para o rádio, né? Esses foram mais importantes. Você falou já um pouco, né, sobre como que ele foi ganhando essa repercussão aqui no Brasil e essas adaptações, né, que foram feitas, ele sendo produzido aqui. Musicalmente, assim, ele ganhou, dá pra gente dizer que ele ganhou alguma característica da música brasileira, que aqui ele já é uma fusão, né, com outros gêneros, de repente? Existem as fusões, mas acho que o que mais interessante são as adaptações, né? Porque nós temos a maioria das pessoas que ditavam muitas regras, né? Eram jornalistas que tinham uma atuação no rádio, né? Então, por exemplo, a gente sabe toda aquela peleia, né, entre a Dalva de Oliveira e o Erivelto Martins, com os jornalistas, o Nasser tomando partido dele, geralmente, né? E aliás, o Nasser era um dos autores. Então, nós temos letras que são traduzidas quase que diretamente e se tornam, às vezes, até muito esquisitas, porque nós não falamos, por exemplo, em quebranto, nós não falamos em ouvido. Em espanhol, né, Maurício? É É um tipo normal. de portunhol, não mesmo? Tipo, Não, como não é um acontece no portunhol. Sul? Não chega a ser portunhol. Ou palavras que Tem não tem muito uso. tem palavras que em espanhol são muito uso corrente. Sim, e que para vocês são muito antigas. Elas são ou antigas ou elas são num outro nível de linguagem, né? Então, elas não cabem. A gente falar olvido é muito comum no espanhol, né? Não sei se isso ficou meio demodé, né, atualmente, mas naquela época era. E a gente não fala olvido, a gente fala esquecimento, né? Então, você pega um negócio desses e faz assim uma tradução muito direta, ou então busca uma outra adaptação com rimas convenientes. Então, você pega, por exemplo, El Dia que me quieras, né? Tem um texto muito bem concebido, com umas imagens poéticas muito interessantes, né? E a gente, acompanhando a letra, a gente enxerga uma situação do encontro do cantante lá com sua amada e vê a luz do sol, da lua batendo no cabelo dela, como se fosse... Enfim, e aí, na versão da Dalva de Oliveira, a letra muda, e ela pronuncia de um jeito, assim, para o meu gosto, extremamente irritante. Então, o caráter da música muda, apesar de serem as mesmas notas, né? Então, essa questão das adaptações é muito séria, porque ela é feita nem sempre por poetas, não é feita por músicos assim mais especializados, ela é feita por quem estava ali tomando controle da situação. E aí, claro, os temas vão ser praticamente os mesmos que vai aparecer no samba
não no samba mais dançado, mas no sambador de cotovelo mais tarde. Vai ser sempre aquelas coisas de lamúrias de amor, né? Vai ter algumas pessoas especializadas nisso. Já falei uma delas, Dalva de Oliveira, ela inclusive excursionou pela Argentina, gravou com acompanhamento, né, me lembro se o Canaro, eu precisaria olhar o livro aqui que eu não lembro de cor, um português radicado no Brasil, Albertinho Fortuna, em 57 ele gravou quase todos, né, e tudo traduzido para o português, e antes... Naufragado na tristeza, hoje eu vejo um desafio. Antes disso, em 28, se eu não me engano, Francisco Alves. O Francisco Alves, ele manteve aquele caráter mais próximo ao que é o tango argentino, digamos assim. E, aliás, a gente fala argentino, mas é uma denominação errada, a gente tem que falar rio-platense, que, na verdade, é Buenos Aires e Montevidéu, né? Sim, é verdade. E talvez agora já nem seja rio-platense, porque depois do reconhecimento da Unesco, no ano 2007, eu acho, que agora já é patrimônio mundial. Sim, mas assim, como origem, como marca, assim como a gente fala, né, de vinho, que tem determinada região que produz aquela uva do qual se extrai um vinho tal, né? Temos assim, você plantou, deu certo, mas tem muito só dar naquele lugar. Então, assim, é meio, não só uma questão de tradição inventada também, como diria o Hobsbawm, né? Mas também ela é plantada, regada, sedimentada e tem todo uma escola, né? É importante dizer isso, que o tango rio-platense, especialmente aquele que está em Buenos Aires, ele tem todo um sistema, né, de produção, ele tem dia, tem festival, tem técnica, tem dança, enfim. Eu acho que o tango, ele pode... A melhor comparação que a gente pode fazer do tango argentino, de Buenos Aires, é com o jazz. Somente o jazz e o tango, você vê que tem forma instrumental, vocal, sinfônica, camerística, tem coreografia, tem poetas, enfim. E, às vezes, até as artes plásticas também se completam, também fazem parte, né? Então, nesse sentido, né, quando esse poeta Leopoldo Marechal falou que tango é uma possibilidade infinita, eu acho que ele estava mais ou menos certo. Agora, aqui no Brasil, a gente vai dizer que ele é uma canção quadradinha, e não tem esse cuidado, né? Sem querer falar mal, né, contra os músicos que participam, o cuidado, a técnica, o tango tocado, assim, de acordo com a origem, ele é muito difícil. Ele tem uns deslocamentos de acentos onde a gente não espera. Se é no piano, uma mão faz uma coisa muito diferente da outra, né? Então, o Horácio Salgan, que teve, felizmente, uma vida longa, aqui ele não é muito conhecido, ele até escreveu um curso de tango, tem um livro, né, encadernado e tudo, e ele diz como tocar tangamente, digamos, cada instrumento. Existem maneiras de se tocar o tango, não é simplesmente pegar a partitura e sair tocando. E as partituras, quando elas chegam aqui, são muito caricaturadas, são muito simplificadas, né? Como acontece com o jazz também, que é praticamente uma referência Sim. visual para decorar, mas talvez seja uma diferença. Talvez seja uma diferença, porque o tango, muito deles é escrito mesmo, né? O mais conhecido aqui no Brasil, que é o Piazzolla, ele escrevia as partes, ele não dava um esqueminha lá. Deve ter, eu não conheço assim a fundo, mas deve ter trechos de improvisação livre em que eles dão tantos compassos para o instrumento tal, e geralmente não é só tocar por tocar, também é meio como se fosse num concerto erudito para mostrar, né,
a competência técnica, aquela coisa de bravura, né? É meio por aí. Sim, sim. E dessas diferenças, né, que você falou sobre o tango brasileiro, o tango argentino, a gente encontra também no seu livro, Donde Estás Corazón? Sim, sim, olha, este livro, eu gosto de falar dele, porque foi um trabalho muito extenso, e nós temos aqui no primeiro capítulo uma tango nômade, uma metáfora da globalização, que foi escrito pelo Ramon Pelinski, é o se não o único, né, já tem alguns anos esse livro, mas em nenhum lugar que eu saiba aqui nós temos um texto tão abrangente desde o início sobre o tango mesmo, né, em português. Eu tive uma trabalheira para traduzir, enfim, é um texto muito detalhado e vai até 2000 e tanto. Isso nós não temos, né? Tinha uma publicação de acho que 47. Parece incrível que não haja, né? Então, aqui nós estamos falando desse panorama, né, do Pelinski, e o meu texto, exatamente, para vocês terem uma ideia, eu coloquei um nome, o dia em que me queiras, o tango no Brasil, o tango do Brasil, porque existe uma diferença o dia em que me queiras e o dia que me queiras. Tem um texto do Leandro Quintério, que é violonista, era meu orientando na época, ele escreveu assim, o tango rio-platense e o tango do Brasil. Ele mostra diferenças interpretativas, então ele até estudou como tocar aquelas peças como o estilo do tango mesmo. Susana Ventura escreveu sobre as letras, Flores do Meu Sofrer, junto com as esquinas de Buenos Aires, um ensaio sobre o imaginário das letras, que é algo recorrente aqui. Muito interessante, o Sérgio Stefan escreveu sobre o canhoto, Américo Giacomino, e o tango argentino, ele também passeou por aí. E o Ricardo Santiago escreveu o tango, cantou assim, música, trabalho, utopia, que tem a ver também com a tarefa de ser músico de tango, né? Quem sabe depois, mais tarde, nada cortando, eu aceno com muito carinho o Martín Mirol, que é um argentino que está radicado no Brasil há muito tempo, e ele fundou um grupo chamado De Puro Guapos, que toca tango instrumental tradicional, especialmente das décadas de 20 e 40, né? Então, quem quiser conhecer, o trabalho é muito interessante e é muito bem feito, é um trabalho muito bem feito. Entrou isso aqui. Os barulhos que a gente não consegue evitar. A gente vai procurar, né, como uma referência bem legal. É uma referência atual já, né, do tango aqui, né, no Brasil atualmente, essa cena contemporânea. Não, esse do Mirol não seria, não é tão recente. Quer dizer, ele se dedicava a fazer tangos antigos, né, mas atualmente. Ah, sim. Tá. Sim, que é uma tendência, mas com arranjos mais atuais. Não, exatamente isso. Tá. É uma referência atual já, né, do tango aqui, né, no Brasil atualmente, essa cena contemporânea. Não, esse do Mirol não seria, não é tão recente. Quer dizer, ele se dedicava a fazer tangos antigos, né, mas atualmente. Ah, sim. Tá. Sim, que é uma tendência, mas com arranjos mais atuais. Não, exatamente isso. Tá. É uma espécie de uma recriação, né, de como era antes. Como era, de reconstituir. Tá. Interessante o trabalho aí. Tem uma peculiaridade que eu estudei aqui na minha tese, né, meu fechando, que eu acho bastante interessante, que pela dimensão
do que eu pude ler, eu imagino que em 1913 o tango no mundo foi algo muito mais assim, tomar todos os espaços do que Copa do Mundo no Brasil. Sabe, tudo era tango. Tinha conferência tango, o restaurante Maximes em Paris tinha sobremesa tango, tudo era tango. Tinha, inclusive, uma cor tango, que era mais ou menos esse tom aqui alaranjado, tons de alaranjado, absolutamente tudo era tango. E aí teve uma interrupção por causa da Primeira Guerra, né? E é interessante, ele é retomado, então ele tem altos e baixos. Na década de 40, ele vira o grande vitrolão na Argentina, salões de baile assim, com 600 pessoas no domingo dançando, né? Aí depois, com a era do rock, ele tem uma decaída importante, e aí começam a surgir os grupos menores. E uma renovação, chamada, por exemplo, o Salgan, que eu acabei de falar, né? E o Piazzolla, mas aqui ele chega com essa cara, assim, meio daquela canção da década de 40, 50. Não é feita uma tradução, uma adaptação, é feito praticamente uma simplificação, né? E muitos dos textos poéticos, né, são altamente refinados. O tango tem de todo tipo, tem de todo tipo. Se vocês jogarem, tem muitos portais de tango, ele é uma febre mundial, tem eventos, agora mesmo eu soube de um que vai ter o ano que vem. Na Alemanha, ele é um frisson também. E, assim, na Finlândia, como a gente estava falando outro dia, na Finlândia, então, ele faz parte da vida do finlandês comum. Tem um rei do tango, a rainha do tango, tudo no meio de junho, acho, numa cidade. Posso passar para vocês depois. Mas são esses processos tradutórios. Então, aqui, ele tem ele é uma canção sentimental, etc. E é interessante que um instrumento fundamental, que é o bandoneon, né, praticamente não tem quem toque. O Martin Miró é bandoneonista. Nossa, falei. Além disso, porque bandoneonista. E quem acabava fazendo sempre os cachês era o Birajara, o pai do Taiguara. Então, era quem precisamos no bandoneon, traz ele aqui. Mas muitas vezes eles trocam o bandoneon por acordeon, é uma outra história, né? Então, muda muito, a qualidade do som é outra, o timbre é outro, os recursos são isso. E para vocês fechar aqui com chave de ouro, procurem os tangos caipiras. Olha só. É um processo tradutório, é uma outra derivação ainda, às vezes assim com letras ingênuas, assim, é muito interessante. Isso tudo está nesse livro aqui que eu fiz um levantamento, né? Como é uma publicidade positiva, né? Eu acho que ninguém vai cortar. O portal Revivendo Músicas, né? Que tem muita regravação, quando começaram a fazer as gravações digitais a partir de fonogramas antigos, tem muitas, eu acho que ainda existe o acesso. Às vezes você tem as datas de gravação, tem alguma amostragem, tem os encartes, né, que foram feitos com muito cuidado, mas os tangos caipira, a gente é muito... vai mudando, então a coisa vai mudando, parece aquelas brincadeiras assim, de telefone sem fio, que a música vai mudando tanto, e fala, mas o que isso tem de tango original? Muito pouco. Mas não tem aquela ideia do tan, 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 que entra na música caipira, com terças paralelas e tudo. É muito engraçado. Mais uma perguntinha muito simples. Onde que a gente pode comprar seus livros e publicações? Bom, a esta altura, eu acho melhor você procurar não sei se ainda existe a Livraria Cultura,
não sei, virtual. Eu acho que muita coisa, esses dois foram lançados por uma editora chamada Via Lettera, né? Eu não sei se ainda tem nela, mas acho que jogando assim, estante virtual, ou alguma coisa do tipo, vocês acham. Agora, esse último, que é recente, que se chama Uma Vereda Tropical, né, vocês encontram na Letra e Voz. Aliás, quase todos os outros que foram estudos sobre... Teve um do Fado inicial que eu lancei aqui em Santos, a editora Realejo, e aí depois os outros saíram pela Letra e Voz, são livros organizados. Tem bastante coisa lá também. Maravilha. Beleza. Sim, que bom. Ótimo. Então, muito obrigada, Heloísa, pelo seu tempo aí, por trazer tanto conhecimento, agregar tanto a nossa pesquisa. Que eu inaugurei uma revista faz alguns meses, a revista Musimid, né? E tem já muita coisa interessante, de gente importante. Se ela manda um texto aí, mandaram textos 0 quilômetro, inéditos, tá para sair um volume agora que é justamente, não é exatamente o que vocês estão falando, mas é sobre canção popular no cinema latino-americano. Vai sair agora em dezembro. Um presentinho de Natal. Uma revista aberta. Que bacana. A gente vai divulgar também nas nossas redes sociais para o pessoal Tem acompanhar. que divulgar. Tá bom. Com certeza. É um prazer. Qualquer coisa que vocês precisarem, chama de novo.